Então, que eu estava falando no último vídeo sobre o exercício da não violência. Está relacionado com ser misericordioso. A não violência e a misericórdia, por quê? Porque vimos que ser misericordioso com pessoas que estão passando por necessidade material, estão passando por sofrimento físico, é natural, é nosso estado natural termos compaixão de uma pessoa que está sofrendo. Mas também temos que ter compaixão de pessoas que estão na ignorância, de pessoas que ainda não encontraram o caminho, não estão procurando o caminho espiritual. Então, isso significa, não adianta nós atacarmos as pessoas porque essas pessoas pensam diferente de nós. Porque achamos que essas pessoas, estão na ignorância, ou porque essas pessoas estão de uma forma inquestionável, essas pessoas estão praticando atos cruéis, por exemplo. E, evidentemente, as pessoas devem sofrerem consequências, serem punidas se elas fazem algo que é um crime, se uma pessoa na sociedade executa um crime, uma ação maldosa, um ato de violência, essa pessoa deve sofrer as consequências judiciais, essa pessoa deve ser presa quando a pena, segundo a lei, a pena determinar a prisão. Sim, essa pessoa deve ter a sua liberdade, realmente ela deve ser impedida, sua liberdade precisa ser impedida justamente para que essa pessoa não continue cometendo atos criminosos e afete outras pessoas. Enfim, é preciso que haja justiça, é importante que haja justiça. Mas não podemos, por exemplo, a lei não pode ser algo tão cruel a ponto de decretar a pena de morte, por exemplo. Por quê? Porque não tem como ensinar a não violência através da não violência, através da violência. É preciso ensinar a não violência através de meios não violentos. Então, isso significa que nós não podemos praticar gestos que são gestos relacionados à sombra, que são relacionados à ignorância, à falta de iluminação, à falta de conhecimento das coisas do espírito. Por quê? Porque então nós nos desviamos do caminho, que Jesus ensinou. E é por isso que nós só teremos paz quando praticarmos a paz independente da situação. E isso, novamente reforçando, não significa tolerar a criminalidade, tolerar a violência, a agressão, mas sim educar através da não violência. Então, eu acho que isso está claro, Eu acho que isso... Por quê? Porque todos nós somos espíritos criados por Deus. Matar, por exemplo, é infringir a lei divina. Matar é infringir a lei divina. Matar é infringir a nossa lei, a lei da nossa sociedade, mas primeiramente é infringir a lei divina. E eu não posso então infringir a lei divina por nenhuma justificativa. Então, essa é uma questão que eu queria abordar, Falamos no vídeo anterior sobre a consciência crística. Então, o Humberto Rodin traz uma citação aqui que eu vou falar, que é sobre a questão do ego, das coisas materiais, do nosso apego às coisas materiais, que nós temos que nos apegar. Por quê? Porque nada que é material irá permanecer. Então, ele diz: daqui a pouco perderei tudo que é do meu ego, salvarei tudo que é espiritual. Para que acumular? Então, aqui ele está falando sobre
o apego material e a ideia de querer salvar o nosso ego, né? Então temos que ter, o ensinamento dele é que temos que ter serenidade em relação às coisas do ego. Não darmos muita importância às coisas do ego. É inevitável que as coisas do ego estão aí. Estamos no mundo material, né? Então estamos também sendo afetados por muitas questões. Estamos o tempo inteiro, a vida é dinâmica, estamos o tempo inteiro sendo afetados por muitas situações e muitas situações nos tiram um pouco do nosso eixo, nos distraem um pouco das questões do espírito. Somos afetados pelas nossas próprias emoções, mas para que a gente consiga superar tudo isso, a gente precisa dar pouca importância em relação às coisas do ego e dar mais importância às coisas que realmente importam, que são as coisas da alma, né? As coisas do espírito. E uma coisa interessante é o que o Roden fala, né? Para além do livro, né? Para além do livro Sermão da Montanha, eu já li outras obras do Humberto Roden, já vi algumas palestras, que algumas palestras do Humberto Roden estão disponíveis aqui no YouTube, então a gente tem esse material, né? Essa riqueza, né? Aí alguns canais que disponibilizaram, eles nos trazem essa riqueza que são os ensinamentos do Humberto Roden, né? Então, algo que ele diz, né, em uma de suas palestras é sobre a verdade, sobre o Espírito de Deus, sobre a verdade do ponto de vista espiritual, que não pode ser realmente, essencialmente alterada. Ninguém pode invadir a verdade, ninguém pode invadir o Espírito, ninguém pode invadir a luz. Ninguém pode invadir o reino de Deus. Então, a sombra não altera a luz. Então, isso é muito interessante, né? A nossa luz, ela ilumina a sombra, mas a sombra não pode apagar a luz. Isso é muito importante lembrarmos disso, que independente, ainda que a situação que a gente esteja vivendo seja uma situação num contexto de sombras, isso não muda a essência que é Deus, isso não muda a essência básica do universo, que é a luz de Deus, que é a pureza do Espírito, o Espírito de Deus e que está dentro de nós. Então nós temos também essa luz dentro de nós. Então ninguém pode invadir a nossa própria luz, o nosso próprio eu interior, assim, o nosso eu espiritual, o nosso eu mais profundo, ninguém pode invadir, ninguém pode roubar. Não pode ser roubado. As pessoas podem roubar tudo que nós tivermos em termos materiais, mas não podem roubar a luz da nossa alma. Isso é algo que não pode ser invadido. Não existe escravidão interior. Ninguém pode escravizar os nossos pensamentos. Ninguém pode realmente nos dominar se não dermos abertura para isso. Ninguém pode realmente nos afetar. Ninguém pode invadir Deus e ninguém pode invadir o Espírito. Portanto, ninguém pode invadir o meu próprio Espírito, que foi criado por Deus. E eu sou uma parte de Deus, Deus é uma parte de mim. Todos nós temos essa semente de luz dentro de nós. Então, é por isso que temos que ter compaixão com todos e não podemos distinguir. Não podemos distinguir os grupos com os quais teremos compaixão, porque Deus criou todos. Deus deu de si mesmo, do seu próprio Espírito, para dar o sopro de vida para cada espírito individual. Então, na nossa política, por exemplo, hoje estamos vivendo muita divisão política e muitas vezes nos falta compaixão para com os nossos irmãos, afinal. Porque nossas ideias são divergentes, mas em espírito nós somos irmãos.
Então, não devemos fazer essa distinção. Tudo bem, eu considero que a política é importante, nós precisamos de estruturas políticas para organizar uma sociedade onde não seja permitido sair por aí fazendo gestos, por exemplo, de violência, onde não seja uma sociedade sem leis, onde cada um faz o que quer e o mais forte domina o mais fraco. Nós precisamos de leis, nós precisamos de políticos, evidentemente. Precisamos que esse trabalho esteja sendo feito da forma correta e não a partir das coisas do ego, né? A política serve para que a sociedade, de uma maneira geral, se beneficie, né? Os políticos, eles deveriam servir ao povo, né? E não apenas governar de uma forma parcial, beneficiando apenas alguns. Não, a política para o bem, deveria ser para o bem de todos, certo? Mas não deveríamos misturar os assuntos espirituais com os assuntos políticos. Não devemos dizer Deus está desse lado, não devemos querer ser maior que Deus e dizer de qual lado Deus está. Deus não está de lado nenhum, Deus está do lado dos filhos dele, que somos todos nós, independente das nossas escolhas políticas, independente até mesmo do nosso nível de conhecimento espiritual de cada um, independente do lado político. Tem pessoas que estão no caminho espiritual, tanto na direita quanto na esquerda. Tem pessoas que começaram a jornada espiritual em ambos os caminhos, mas não deveríamos misturar os assuntos políticos com os assuntos espirituais e dizer Deus está desse lado ou daquele lado. E temos que ter compaixão dos nossos irmãos, não devemos achar que se um raio atingiu uma manifestação, isso significa que é um aviso de Deus. Não, isso aí é apenas uma questão de imprudência, porque se o tempo está nublado, se estão acontecendo descargas elétricas no ar, a natureza, ela segue uma certa lógica, então eu tenho que seguir os sinais, e não necessariamente os sinais do espírito, os sinais físicos mesmo. Os sinais físicos são os primeiros que eu tenho que seguir em certas ocasiões, então eu tenho que ter prudência. Se Deus me deixou essa capacidade de ter prudência, eu tenho que ter prudência. Então, não significa que é Deus que está revoltado e mandando um castigo. É apenas uma questão, uma explicação dos fenômenos atmosféricos se uma descarga elétrica atinge uma manifestação que está sendo feita num momento em que está acontecendo uma tempestade, onde eu deveria me proteger ou procurar proteção. Eu não tenho que esperar sempre a proteção divina se Deus me deu a capacidade de ler os fenômenos da natureza. Então, é muito importante isso, é muito importante nós termos compaixão. O sofrimento é sofrimento, independente da opinião política da pessoa. Então, eu não posso rir e nem julgar. Não cabe a mim julgar, a justiça é de Deus. Nós temos questões judiciais que regem a nossa sociedade. Essas questões de justiça no mundo material é importante, mas eu não posso fazer um julgamento e querer achar que o julgamento a partir do meu ponto de vista, né? Então, eu tenho que ter compaixão. Isso é não violência, ter compaixão. A violência ela é algo que ela pode acontecer no nível mental também, né? Quando ela chega no nível físico, ela já ultrapassou o nível mental, mas a violência ela começa no nível mental. Então, eu digo, o exercício da não violência, porque a vida nos coloca em muitas situações. Então, temos que estar sempre atentos, né? Para que não sejamos pessoas apenas instintivas, né? E que a gente consiga ponderar. Então é isso. Obrigada.